tarde a todas, a todos. Estamos ainda na semana de Páscoa, uma semana em que celebramos o triunfo da vida e a semana em que recebemos a notícia da morte de Papa Francisco, uma notícia que nos deixou triste de um lado, mas de outro lado nos confirma que a morte é derrotada pela vida, uma vida como aquela de Francisco, que foi gasta em favor dos outros, né, em nome do Evangelho de Jesus. Então, hoje a gente vai escutar o comentário do Frei Alberto Maggi sobre o trecho do Evangelho de João, capítulo 20, versículo de 19 a 31. Não se pode acreditar que Jesus ressuscitou simplesmente porque há um túmulo vazio, mas porque ele é encontrado vivo, vivente, vivificante, dando-nos vida na nossa própria existência e experiência. É quanto João nos escreve no capítulo 20, versículos de 19 a 31. O evangelista escreve: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, isso é uma referência clara ao primeiro dia no livro de Gênesis, do dia da criação. Com Jesus ressuscitado, há uma criação nova que não verá nunca o fim e a morte, mas continuará para sempre a sua existência. Estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, lembremos que a ordem de captura era não só para Jesus, mas era para todo o grupo de Jesus. Ele não era apenas perigoso como mestre, perigosa era também a sua doutrina, a sua mensagem. Portanto, a ordem de prisão havia sido decretada para todo o grupo. De fato, foi o próprio Jesus que, numa posição de força no Jardim das Oliveiras, conseguiu a salvação de seus discípulos. Eis o que ele disse: se vocês estão procurando a mim, então deixem os outros ir embora. Mas o medo permanece. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, é uma característica importante que os evangelistas nos dão do encontro com Jesus. Jesus se põe no centro. Jesus não se põe nem na frente nem no alto. Não há uma hierarquia de pessoas que são mais ou menos perto dele, mas Jesus se põe no meio. Assim, todos têm a mesma relação com ele. E disse-lhes: a paz esteja convosco. Esse de Jesus não é um convite, um desejo, mas um presente. Quando Jesus se manifesta no centro de sua comunidade, dá a paz, isto é, tudo o que contribui para a felicidade completa do ser humano. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. De acordo com a cultura judaica, a paz deve sempre ser acompanhada por algo concreto. Então, quando Jesus dá essa paz, ele mostra também a razão disso. Mostra as mãos e o lado, quer dizer, os símbolos de sua tortura e sua paixão. Significa, em outras palavras, esse é o amor que me levou a oferecer a minha vida para vocês e para morrer na cruz. E isso permanecerá para sempre. Portanto, não se preocupe com nada. É exatamente isso o dom da paz que Jesus doa. E os discípulos, que estavam fechados por medo dos judeus, agora se alegram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Novamente o mesmo dom da paz. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. O Pai enviou seu Filho para mostrar um amor total e incondicional a todos os seres humanos. Também eu vos envio. Portanto, Jesus envia seus discípulos para mostrar o mesmo amor incondicional do Pai para com a humanidade. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles. Aqui a referência à criação do primeiro ser humano, quando Deus soprou sobre ele e colocou a vida na sua criatura. E disse: recebei o Espírito Santo, isto é, recebei a mesma força, a potência e a capacidade de amar como Deus ama. A quem perdoardes, literalmente apagardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes,
eles lhe serão retidos. Jesus convida os discípulos para prolongar no tempo a oferta de vida que ele fez. O que Jesus está dizendo nesse momento, as ações que ele está fazendo, não são a concessão de um poder para alguns, mas uma capacidade, uma responsabilidade para todo o grupo de discípulos. Levar uma oferta de vida que, se for bem acolhida, apaga imediatamente totalmente o passado pecaminoso. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, Dídimo significa gêmeo. Por que é chamado gêmeo? Porque é o único que tinha entendido tudo no momento da ressurreição de Lázaro, dizendo: vamos nós também para morrermos com ele. Ele é o único que tem os mesmos sentimentos de Jesus. Então, Dídimo não estava com eles quando Jesus veio. Por que não estava com os outros discípulos, no lugar onde as portas estavam fechadas por medo? Porque ele não tem medo de fazer a mesma morte de Jesus. Ele não é medroso como os outros discípulos que estavam fechados. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Mas a de Tomé não é uma negação, é o desejo e, ao mesmo tempo, a incapacidade de acreditar em algo tão maravilhoso. As palavras de Tomé devem ser entendidas um pouco como quando nos é dada uma bela e inesperada notícia. Nós dizemos: é mentira. Quer dizer, não é que nós negamos a notícia, é que ela é tão bonita que parece impossível. Ou quando dizemos: não posso acreditar nisso. Não é que nós não queremos acreditar, mas é uma notícia bonita demais. Essa é a atitude de Tomé. 8 dias depois, novamente, a referência ao rito da Eucaristia, ao encontro com Jesus, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. Se pôs no meio deles, aqui de novo essa característica que Jesus está no meio, e disse, pela terceira vez nesse trecho: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Aqui o evangelista apresenta a maior manifestação, o maior atestado de fé de todos os evangelhos. Os outros discípulos, através de Pedro, tinham chegado a acreditar que Jesus era o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, mas Tomé é o único que, voltando-se para Jesus, lhe disse: meu Senhor e meu Deus. O evangelista no prólogo tinha escrito que ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revelou Deus foi o Filho único. Eis que agora Tomé manifesta a plenitude da fé. Portanto, Tomé, estranhamente lembrado na história como discípulo incrédulo, na verdade é quem proclamou e explodiu na mais alta manifestação de fé dos evangelhos. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. É a última bem-aventurança. O Evangelho de João tem só 2 bem-aventuranças. A primeira é a felicidade do serviço, o lava-pés. E agora é a bem-aventurança da fé. O serviço livre e voluntariamente exercido para o bem dos outros torna possível nas nossas vidas a experiência do Cristo ressuscitado. Aqui Jesus proclama bem-aventurados aqueles que acreditam sem ter necessidade de ver. Mas a todos aqueles que querem sinais para ver, para acreditar, Jesus propõe: não, acredite e você se tornará um sinal que os outros podem ver. No capítulo 20, o evangelista conclui: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. É um convite que o evangelista faz. Escrevam vocês agora o vosso evangelho. Nós vos transmitimos a nossa experiência. Vocês a aceitam na fé e em seguida escrevam o vosso evangelho.
Era o que estava acontecendo, pelo menos até o século IV, nas primeiras comunidades cristãs. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. A fé em Jesus dá uma vida de uma qualidade tal que consegue vencer a morte. O evangelista usa o termo vida, que indica a vida eterna, uma vida que se chama eterna não tanto por causa da duração indefinida, mas por causa da qualidade indestrutível. Aceitar Jesus na própria existência significa realizá-la plenamente.